Cristo tiver em você, quanto mais conhecimento de Cristo tiver em você, quanto mais de Cristo você se mover e ser movido pelo seu Espírito, você será mais significante, mais relevante. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, a presença que vai junto com você é que faz a diferença. Amém? Aleluia. Que coisa tremenda, linda. É bom a gente ver como Deus move as coisas, irmãos. Estava ouvindo a Cíntia falar aqui, como uma reunião de mulheres ano passado, eu não participei, obviamente. Eu não sabia que ela tinha falado sobre esse tema que tinha sido trabalhado, desenvolvido. E não por coincidência, diga não por coincidência, mas sim Jesuscidência. A irmã que esteve aqui ontem, um ano depois, né? Não necessariamente no mesmo tempo, mas ela falou dentro dessa história, dentro de um período, de uma estação, diga estação. Deus tem estações para nós. Deus tem ação, não é necessariamente a estação que a gente conhece como primavera, outono, verão e inverno. Não é só sobre a estação, mas a estação fala sobre isso também. Fala sobre cada tempo, cada época. E eu quero dizer para vocês, hoje eu vou compartilhar dentro do livro de Ruth. Eu estava ali me segurando para dizer, Senhor, eu não sabia, ela não sabia, mas tem um que sabe de tudo, amém? Josias, meu amigo, irmão, Val, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas já é do nosso coração, estão os amigos, né? Bruna e o Bruno, o Rodolfo. Aqui também os nossos amigos já se apresentaram. Tem mais alguém que está nos visitando? Seja muito bem-vindo à casa do Pai, amém? Aqui é a casa do seu Pai, a casa do seu Deus. Nós somos sua família, somos seus irmãos. Glória a Jesus por esse tempo tão precioso que as mulheres passaram ontem, pelo derramar, pela liberação do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês Jesus, o primogênito redentor. Diga comigo, Jesus, o primogênito redentor. Nós ainda estamos, falando de Jesus como, o Filho de Deus, Jesus, o divino. E hoje nós estamos no livro de Colossenses, capítulo 2, na leitura, que fazemos durante o mês. Então nós já passamos pelo livro de João, passamos pelo livro de Ruth. Ontem nós lemos Colossenses capítulo 1 e hoje estamos em Colossenses capítulo 2. Então, o quanto que é significativo a gente ler a Bíblia e a gente entender as estações, o tempo, o propósito. E hoje eu queria falar sobre Jesus como o primogênito redentor. Você provavelmente sabe que a palavra primogênito vem de uma origem que significa primus, que significa primeiro, o que veio antes de todos. A Bíblia diz, sem ele nada do que se fez foi feito. Tudo que foi feito, ele estava lá. João vai declarar isso. Por isso que João dos livros, ele faz um pouquinho uma curva, um pouquinho diferente, porque Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos, mas João vai apresentar Jesus como o divino, como o Salvador. Não que os outros não apresentem, mas como Filho de Deus. Isso significa, primeiro, que veio antes de todos. Mas gênitos significa nascido, gerado. Diga nascido, diga gerado. Por isso ele é o primogênito. Ele é o que veio antes de todos. Para o quê? Ele nasceu para gerar. Diga nasceu para gerar. Meu irmão, você nasceu para gerar. Eu tenho falado aqui, nós não nascemos apenas para sermos bons filhos. Nós nascemos para sermos bons pais. Porque filho precisa passar pelo lugar que ele vem, de criança, adolescente, mas ele precisa entrar na sua maturidade. Diga maturidade. Lembra quando o Paulo vai dizer, quando eu era menino, pensava como menino. Quando eu era menino, falava como menino. Mas hoje que já sou um homem maduro, o que ele faz? Ele age o quê? Como um homem. Não é um homem no sentido,
da sua masculinidade, nem da sua genitalidade, do seu sexo. Está falando do homem, do maduro, daquele que já alcançou a maturidade. E a Bíblia está nos chamando, essa igreja, para sermos não apenas bons filhos. Deus está chamando a nós, cada um de nós, para sermos bons pais espirituais. Para gerarmos filhos. Esse era o maior intento, o maior desejo de Paulo, que foi achado, encontrado. Ele mesmo diz que ele era como um abortivo, gerado fora de tempo, porque ele se sentia, naquele tempo ele falou assim, cara, eu nem participei dessa realidade com os discípulos, mas o próprio Cristo se revelou para ele. E quem pregou o evangelho para Paulo? Diga Cristo. Meu irmão, tem gente aqui que já ouviu do Senhor, literalmente, sem que ninguém necessariamente pregasse para ele. O próprio Cristo se revelou para essa pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a maior função que nós temos nessa terra é sermos os agentes que carregam e levam as boas novas. O evangelho, a boa notícia. Amém? E eu gostaria de falar dentro desse livro, eu vou dar um apanhado. Como nós acabamos de ler, eu nem vou ler um texto expositivo, mas vou mencionar alguns versículos que estão do capítulo 1 ao capítulo 4. E eu vou fazer um resuminho, não vai ser nem resumão, um resuminho do capítulo 1. A Bíblia diz assim, dentro do contexto, né? A Bíblia diz o que eu vou falar. Dentro do contexto, o resumo aqui que eu fiz. Noemi, no capítulo 1, como Cíntia já falou, ela perde o marido e os seus 2 filhos em Moabe. Diga comigo, Moabe. Ficando apenas com as noras, que era Orfa e Rude. Ela decide voltar para Belém, porque ela sai de Belém. O que significa Belém? Diga casa do pão. Ela sai da casa do pão, do lugar da provisão, porque tinha uma necessidade na terra de Belém, ou uma escassez. Então eles em busca, em procura de ter alimento, eles saem de Belém e migram para Moabe, cerca de 80 a 90 quilômetros. Isso dava em torno de 1h30 a 2 horas, ou melhor, 1 dia e meio a 2 dias para chegar. Então eles saem de Belém e vão para Moabe. Depois eu vou mostrar para você o que é Moabe, o significado de Moabe. Então, ela decide voltar, porque a essa altura em Moabe, ela perde o seu marido chamado Emeleque, e perde os seus 2 filhos. Um chamava como? Quilion, e o outro chamava? Malom, ou Malom. Ela então perde Emeleque, perde o seu filho Malom e o seu filho Quilion. Cara, você imagina? Você imagina? Você nem quer imaginar. Imagina passar por isso. E eu sei que tem gente que já passou perda de filho. Ou já passou perda de pai, de mãe. E eu costumo dizer, sinceramente, para ser bem, sabe? Às vezes a gente sabe que todo o nosso consolo está no Espírito Santo, amém? No Paracletos, no amigo presente. Mas deixa eu te dizer, alguém que perde um ente querido assim, uma mãe, um pai, um filho. Sobretudo, eu tento imaginar, que eu acho que é muito mais complexo. Vou falar difícil porque é muito relativo. Mas eu acho que é muito mais difícil um pai perder um filho do que um filho perder um pai. Por quê? Porque é um caminho antinatural. Os pais se vão primeiro, pela idade, natural, o curso da vida. Mas perder um pai que perde e tem que sepultar um filho é uma dor. Como também é um filho para um pai e assim vai por diante. Agora, olha aqui. Ela decide voltar para Belém. Diga, decidir voltar para Belém. Você sabe que Belém é a casa do? Ela decide voltar para a casa do pão. Ouvindo o Senhor, não vou ler ainda o versículo. Eu estou só fazendo um resumo. Ok? Ela decide, isso está dentro do contexto lá do capítulo 1. Ela decide voltar para Belém. E o Senhor visitaria, porque ela entendeu que o Senhor visitaria o seu povo. O seu povo com que? Daria recursos, daria pão, diga pão. Isso significa alimento, recurso. Ela decide voltar para a casa do pão, porque é na casa do pão que tem
pão. Muitas vezes nós estamos na casa do pão, estamos mendigando na casa do pão, enquanto o recurso está à nossa disposição. A mesa está posta e a gente sai para buscar pão. A pergunta é: que pão que você está querendo se saciar? Que alimento você está querendo se saciar? Porque a Bíblia vai contar em Lucas capítulo 15, eu não vou entrar aqui. A Bíblia diz de um filho chamado, mais conhecido como o pródigo. Ele sai da casa do pai e ele vai querer comer, se alimentar em outros lugares. E ele vai querer se dessedentar em outros lugares. E você sabe a história. Ele perde os seus recursos, ele fica arrebentado. Mas o que acontece? Que é algo maravilhoso que nós precisamos ressignificar. Ele sempre tinha a ideia, clareza, de que na casa do meu pai há alimento. Na casa do meu pai há provisão. Ele mesmo disse: eu não quero nem mais ser filho, basta eu ser como um dos seus servos. Oh, Senhor Jesus, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Bíblia diz que Orfa, uma das suas noras de Noemi, ela, em algum momento, Noemi vira-se para elas, para as suas noras, e diz: olha só, o meu marido morreu. Os meus 2 filhos, que podia suscitar para nós uma geração, filhos, também já morreram. Eu quero fazer algo com vocês. Vão em paz. Sigam a sua vida e a sua trajetória. Ambas, Orfa e Ruth, a princípio disseram: de maneira nenhuma nós vamos embora. Mas Noemi insistiu: ei, filhas, presta atenção. Ela disse, ainda que eu tenha condições de gerar um filho, arranje um casamento, e eu consiga gerar um filho, vocês vão esperar meus meninos crescerem, serem adultos, para suscitar a vocês, filhos, uma geração? Óbvio que não. Então, vão-se embora, sigam a sua vida, foi Deus que fez isso. Não foi isso que a Cíntia acabou de dizer? E a Bíblia diz que Orfa, então, dá linha na pipa, como a gente diria na linguagem de hoje. Na Bíblia, linguagem de hoje. Ela vai embora. Mas a palavra de Deus diz que Ruth, diga Ruth, ela permanece. Diga permanece. Escute o que eu vou falar para você. Permanecer num lugar onde está tudo abundante, está tudo tranquilo, em outras palavras, é mole. Permanecer quando existe escassez, mas mesmo assim você sabe ser fiel por causa do propósito, isso é extraordinário. Amém? E ela, meu irmão, ela era uma moabita, irmão. Ela era uma gentia. Ela vai entender, isso para mim me espanta, irmãos. Ela enxerga algo que Ruth, que estava debaixo da aliança, debaixo da visão do Deus de Israel, do Deus criador de todas as coisas, não consegue perceber. Mas Ruth, uma gentia, que não estava debaixo da aliança, do pacto da aliança com Deus, ela enxerga. Isso é poderoso. Quantos podem dizer é verdade? Meu irmão, ela fica fiel à sua sogra. Ruth declara sua lealdade a Noemi e a Deus. Chegando em Belém, no início da colheita, nós podemos perceber, irmãos, escute aqui, por favor, que dentro dessa história nós podemos observar que dentro do livro de Ruth, sim, começa no capítulo 1 com uma tragédia, diga tragédia. Dentro dessa tragédia tem fome, diga fome. Diga tem morte, diga tem luto. Isso toma a vida de Noemi de uma forma avassaladora, a ponto, mais à frente, que Noemi vai dizer: não me chame mais de agradável, não me chame mais, sabe, desse nome, porque não é isso que eu sou uma Mara, eu sou alguém amargo, eu sou alguém que se tornou amarga. Oh, meu Deus. Assim que está lendo o versículo, eu vou falar já sobre ele. Eu quero falar sobre 2 pontos. Diga o primeiro ponto. Diga da desgraça.
a graça. Diga mais uma vez, da desgraça, a graça. Quando você ouve alguém falando assim, esse cara é um desgraçado, significa alguém que está desprovido da graça. Diga favor. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, eu acho que você já entendeu. Durante muitos e muitos anos, eu acho que a gente como igreja, foi uma igreja muito menina. A gente trata a graça como se fosse só a favor. Amém que é a favor. É imerecido, amém? Mas a graça não é só a favor. Diga, a graça é poder. A graça é vida. Diga, a graça é autoridade. Isso está dentro da graça. E aqui a gente vai perceber que no capítulo 1, a gente vai ver um cenário inicial. Diga inicial. Diga de dor. Dor profunda. Perde seu marido, perde os seus 2 filhos, perde a esperança, perde tudo. Uma viúva, sobretudo naquela época, sem poder ter um homem, sem ter filhos, como é que ela viveria? Ficaria fadada ao quê? À mercê de alguém que precisaria o tempo todo, sabe, de ajuda, de ser socorrida. Assim, Noemi entra debaixo dessa aflição. E aqui a gente vê esse cenário que começa com a dor. Uma família que foge de fome de Belém para Moabe. Emeleque morre, depois seus 2 filhos, como nós já falamos. Você sabe o que significa Emeleque? Desculpa, Elimeleque. Diga, meu Deus é rei. O Senhor é rei. Você imagina, esse homem carregava essa identidade. Sua esposa Noemi disse, se Deus é rei, o Senhor é rei, o que está acontecendo? Porque o meu rei e o meu Senhor se foi. Vocês lembram da expressão que aparece na antiga aliança, no Velho Testamento ou Antigo Testamento? Quando a Bíblia diz que a glória de Deus se foi, como é que eles chamaram isso? Diga Icabode. Significa a glória se foi. Cabode significa glória. Icabode significa a glória se foi. Aqui eu fico imaginando Noemi dizendo, Icabode, meu Senhor se foi. O meu rei se foi. E eu te digo uma coisa. Essa mulher, e tem todo um contexto, eu não vou ler. Ela gera 2 filhos debaixo de uma ação extremamente complexa. E como é que ela colocou o nome dos filhos? Diga, Malom, significa doença, fraco ou adoentado. Você colocaria o nome do seu filho assim? Doente, adoentado, doente. E o nome do outro? Quilion, significa desfalecimento, doença, fraqueza, fraco. Meu Deus do céu. A história começa de uma desgraça, mas fica aqui comigo, porque você vai ver hoje o que Deus continua fazendo nos nossos dias. Tira eu e você de um lugar de desgraça e nos leva para a sua graça, para o seu poder, para a sua autoridade, para a sua capacitação, para o seu favor. E essa mulher chamada Noemi, que significa agradável, delicada ou encantadora. É minha mãe, o nome da minha mãe se chama Noemi. Eu estou falando literal, não estou falando de alguém que está usando o pseudônimo, não. Ela se chama Noemi. Você sabe como é que se chama o nome da irmã dela que já faleceu? Ruth. Dado provavelmente pela minha avózinha, que eu não conheci meu avô, pai da minha mãe, mas conheci a minha avó, que foi a mulher que o tempo todo estava diante das regiões celestiais dizendo, alcança esse menino. Esse menino sou eu que vos fala nessa manhã. Que me chamou antes da sua morte no quarto, ele falou, meu filho, Jesus é maravilhoso. Jesus quer encontrar você. Enquanto ela está falando comigo, ela teve um arrebatamento espiritual. Eu não entendia nada sobre isso. E ela começou a falar, os anjos estão aqui, eles vieram me buscar.
E eu debaixo daquele cenário, não vendo anjo, não vendo nada, mas falo, o que é isso? Nunca vi um sorriso e uma alegria naquele rosto, nos lábios. Alguém que está dizendo, estou indo morrer. Eu quase dizendo, sai daí para lá, sai para lá, anjo. Deixa ela aqui. Entendia nada. Dali a minha avó foi para o hospital, não demorou muito. Ela foi encontrar com aquele que a tinha feito promessas. E não tempo muito depois, o Salvador, o Deus daquela minha avó, que por escolha também era o Deus da minha mãe, e que se tornou o Deus do meu pai, que se tornou o Deus da salvação, ele também veio me encontrar. Também veio me tocar, me tirar da desgraça de vida que eu estava, para me apresentar o seu favor, o seu poder, a sua unção, a sua capacitação. Deus responde oração, amém, irmão? Continua firme na oração. Se tem uma coisa que Deus não perde, deixa eu te falar uma coisa se você não sabe. Oração não se perde, só se perde quem não ora. Toda oração ela será ouvida. Toda oração será atendida, talvez não na hora e no jeito que você quer, e nem eu. Mas que ela vai ser, vai ser. Fiel é Deus. Amém? O nome Orfa significa pescoço ou juba. E Ruth, amizade ou companheira. Noemi fica só. Ela agora se sente desamparada. E ela só tem um amparo de 2 noras estrangeiras. As 2 eram estrangeiras. As 2, os seus filhos nem casaram com o seu próprio povo. E isso era uma desonra para eles. Não casar com o povo, com a sua própria terra, sua parentela, era uma desonra. E Orfa e Ruth, e elas são as únicas que permanecem. Óbvio, o seu marido morreu, os seus 2 filhos morreram. E Noemi, ela mesma, presta atenção que eu vou falar para você. Às vezes, nós assumimos uma identidade e trocamos aquilo que Deus o que foi publicado, o que foi falado para nós. Às vezes, nós mesmos mudamos por causa das circunstâncias. Porque se Noemi é agradável, delicada, aquela encantadora, ela passa a dizer, Ruth capítulo 1, verso 19, por favor, coloque aqui para mim, até o verso 22. 1 de 19 a 22. Ela muda, diga ela. Ela mesmo se autodenomina. Não é alguém que fala sobre ela. Ela mesmo diz, eu vou assumir uma nova identidade. Ai, meu Deus do céu. Tem um monte de crente assumindo identidade que não é para assumir. Tem um monte de crente sendo engodado, enganado pela serpente, veneno foi destilado e você, dentro daquilo que Deus te fez, criou para o propósito, em Cristo Jesus, você está assumindo uma identidade que não é sua. Às vezes é do que o outro disse, o que a serpente disse, mas não é de Deus, porque Noemi, ela muda seu nome e ela diz, não me chamem de Noemi agradável. Não me chame mais desse jeito, mas me chame de Mara, amarga. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela se sente abandonada. Toda pessoa que se sente abandonada se torna uma pessoa amarga. Eu vou te dizer, irmão, não adianta a gente só conhecer a palavra. A gente precisa viver a palavra. Quando você ver alguém amargo junto com você, não adianta dizer para ele sobre a Bíblia. Ensine a Bíblia para ele. Nós somos um povo que gostamos de meter o dedo na ferida. Como nós falamos aqui semana passada, Jesus, o Redentor, o primogênito entre os irmãos. Jesus não é aquele que pisa a cana quebrada e nem apaga o pavio que está quase se apagando, para fumegando já. Esse não é o meu Senhor e nem o teu Senhor. As pessoas já estão quebradas, você quer agora pegar a autoridade e dizer, meu irmão, por que estás assim? Desse jeito tu vai para o inferno.
Seja o céu para ele, irmão. Para de dizer que ele vai para o inferno. Nós somos uma igreja que muitas vezes mais ferimos do que curamos as pessoas. Nós somos mais a igreja que pega as pedras. Quando apresenta uma prostituta, a gente vem cheio de pedra na mão e diz assim: aí, vamos embora matar logo, vamos acabar logo com isso. A lei está dizendo. Escute o que eu vou falar para você, por favor. Em nome de Jesus. Quando você lê lá no Novo Testamento, Jesus dizendo, diga Jesus dizendo, não se põe vinho novo em odre, porque, escute, a Bíblia vai falar algo que é extremamente importante e que às vezes a gente não tem compreendido. A Bíblia diz que ambos se perderão, tanto o odre quanto o vinho. Sabe o que acontece? Se a gente pegar aquilo que é da velha natureza ou da antiga natureza e tentar colocar na nova, vai se perder os dois. Se perde o vinho, que é a presença e a glória da presença, do poder do Espírito Santo, amém? Mas você também se perde junto, porque você vai romper. Por que que o odre precisava ser um odre novo? Porque, irmão, você já sabe disso, nós já ensinamos sobre isso. O odre era feito de pele, normalmente de cabra. Era um recipiente. Você imagina hoje, a gente pega uma leiteira, a gente pega uma bacia para armazenar coisas. Naquele tempo era feito de pele de animal, de cabra. E precisava ser algo novo. Por quê? Porque quando você botava o vinho nesse odre, nesse recipiente, era necessário, diga comigo, era necessário. Que tinha o quê? Era necessário que o couro fosse o quê? Maleável, diga maleável. Porque se você não for flexível, o vinho vai pegar, vai fermentar lá dentro e você vai romper o couro, vai se romper a tua vida. Meu irmão, hoje em dia todo mundo sabe. Bianca estava aqui, ela está num congresso junto com os nossos filhos, alguns irmãos. Ela viu uma reportagem no Japão, se eu não me engano, acho que era Japão, de estruturas que são feitas de maneira flexível. Prédios, prédios, dentro da área da construção, ali tem um engenheiro ali. Se você não sabe, eu já fiquei enguiçado uma vez na ponte Rio-Niterói, no vão central. Já ficou? Tu saiu do carro? Saiu do carro. Como é que é lá em cima? Meu irmão, além do vento, que você não percebe quando você está passando dentro do seu carrinho, mesmo que você esteja com o vidro aberto, meu irmão, aquilo balança, que tu fala assim, esse negócio vai cair. Tem até um prédio, até hoje, lá aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é balança, mas não cai. Já viu? Porque ele mexeu a estrutura, mas não caiu. Por isso que ele é chamado de balança, mas não cai. O que acontece? Meu irmão, quando você está na ponte, Maracanã é a mesma coisa. Hoje você quase não sente, você senta na cadeira. Mas quando sentava na arquibancada, se você ficar sentado na hora que o povo pulava, meu irmão, aquilo faz assim. Ó. Toda estrutura grande passa por esse nível de tecnologia, de engenharia. Agora escute o que eu estou falando. Se Jesus disse, se você botar o velho com o novo, arrebenta os dois, sim ou não? Ele vai dar uma outra analogia, ele vai dizer, você não pode costurar um remendo novo, num pano novo, num remendo? Meu irmão, está falando das antigas estruturas. A Bianca falou do prédio, o que ela falou foi isso. Estão fazendo prédios com estruturas com que consegue, sabe, por causa da flexibilidade, na hora que bate um terremoto, são lugares de extremos terremotos, ainda que sejam em escalas pequenas. Se você for rígido demais, o que acontece? Arrebenta, irmão. Mas como hoje existe uma flexibilidade na hora que mexe nas placas, porque eu sou péssimo, mas a gente lê um pouquinho, né? As placas tectônicas, elas mexem, e por isso existem esses abalos na terra e no mar. E o que acontece? Eles começaram a perceber, cara, não pode ser rígido demais. Cara, é a palavra não ensinando. Ops, filho, você não precisa ser tão rígido assim. Você só precisa ter os princípios corretos e a posição correta. Mas a rigidez não é obra do Espírito. A rigidez é a obra dos homens. Dureza.
Ah, não, meu irmão, vacilou, passa o rodo, exclui mesmo. E a gente é a igreja que mais machuca e mais fere. Ô Senhor, deixa eu mudar essa palavra. Nós somos a igreja que mais restaura e mais cura. E mais... Amém, gente? Sabe onde está essa igreja? Essa é a identidade que Ele vê sobre mim e sobre você. Eu quero ser, irmão. Eu quero ser. Semana passada eu perguntei para uma pessoa: quando você fez isso, isso e aquilo outro, o Espírito Santo falou comigo: ei, Sérgio, você está disposto a ser a restauração e a cura que ele precisa? Eu perguntei para essa pessoa: ei, me diz uma coisa, eu preciso checar algo com você. Eu fui essa restauração para você, ou eu só fui dureza? Ou eu só fui... Eu queria saber, irmão. Porque uma coisa é a visão que você tem, outra coisa é a visão que a pessoa tem. Como ela se sentiu? Amada, protegida, guardada, ou ela só se sentiu como alguém que está sendo sentenciado? É para que dê exemplo para todo mundo, então. Irmão, se nós formos exercer, sabe, exortação sem amor, de nada vale. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor, nada vale. Deixa eu ler os versículos. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém, porque elas voltaram. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali um certo alvoroço por causa delas. Cíntia falou isso. E as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Será que é ela? Mas ela lhe pediu: não me chameis mais de Noemi, agradável. Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Caramba, olha a visão. A gente hoje tem umas palavras que coloca aí, está até na boca do povo. Vai, pega a visão aí, mano. É ou não é? Pô, não tem coisa mais preciosa para crente pegar a visão. Sabe qual foi a visão que Noemi tem? O Todo-Poderoso fez isso comigo. Eu vou te dizer, irmão, é difícil. Tanto é difícil que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a gente precisa separar alma e espírito. E é tão juntinho alma e espírito que é como juntas e medulas. Mas é necessário, diga, é necessário. Porque Noemi entra debaixo do engodo. Quer olhar outra pessoa que entra debaixo de engodo? A gente gosta de meter a boca, meter a língua. Jó. Jó foi o poderoso que fez isso. Matou minha família, perdi tudo. Ele entra no engano, a mulher diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele fica muito embaraçado, muito difícil, debaixo daquela pressão que ele viveu, que começa lá em Jó capítulo 1, e só vai ter clareza, de fato, em Jó capítulo 40, 41, 42, começa a clarear algumas coisas para ele. Mas antes disso ele disse: eu sei o que o meu Redentor, e nenhum dos seus planos podem ser. Ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Diga crer. Crer para o crente é fundamental. Crente que não crê está fadado ao quê? Nem sei o que, irmão. Porque o justo vive. Se você quer ter vitória na tua carreira da vida cristã, é necessário crer. E você crer, diga eu creio. Diga eu tenho fé. Não se deixe enganar. Tem um monte de crente que fica dizendo para você: você não tem fé não, irmão. Tenho sim, diz para ele: tenho sim. A fé que eu tenho é dom de Deus. E Ele me capacita para crer, porque é Ele que quer. Amém? Olha aí o que diz aí o versículo. Cadê onde? 21. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de voltas de mãos vazias. Porque então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa. O poderoso me trouxe desgraça. Verso 22. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Rute, a moabita, que veio dos campos de Moabe.
elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada, como a Cíntia falou, no início da primavera. Escute o que eu vou falar para você. No meio da escuridão, surge um raio de esperança. Você precisa trazer isso para a sua vida. Eu não sei que momento você está vivendo. Talvez seja de dor, talvez seja de sofrimento, talvez seja de perda. Mas vai surgir um raio de esperança para a tua vida. Sabe o que acontece? Ruth decide caminhar com Noemi. Mas ela não quer caminhar com a amarga. Ninguém quer caminhar com um amargo. Até esse mundo as pessoas falam assim, cara, essa pessoa tem uma negativa, tem uma, como é que fala? Uma energia negativa. Todo mundo quer caminhar com energia positiva. Tem uma energia negativa, mas Ruth, ela decide caminhar, não com a Mara, mas ela decide caminhar com a Noemi. E as suas palavras ecoam como fé em meio a um lugar escasso, deserto. Ela vai dizer, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Órfã, irmão, eu não quero entrar aqui num sentido de julgar. Ela falou, essa mulher não pode mais me dar filho mesmo. Não tem nada que vai sobrar daqui. Eu vou ficar desamparada que nem ela. Eu não tenho mais o meu genro, eu não tenho mais o meu marido. O que vai me sobrar? Nada. E a própria Noemi falou assim, minha filha, vá. Vá. O que ela fez? Foi. Mas, diga comigo, mais. Ruth, a amiga, não é isso que diz seu nome? A companheira, Ruth fica, diga Ruth fica. Que o Senhor nos dê as Ruths nos momentos complexos da nossa vida. Nos dê companheiros, pessoas que falam, estou aqui do seu lado. Você não está abandonada, você não está só, você não vai ficar desprovida. Eu estou junto com você. Nós vamos passar por esse momento juntos. Posso ouvir um amém? E ela vai dizer, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu. Ruth 1,15, olha aí. Então Noemi aconselhou, olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Ela era uma moabita. Ao que lhe respondeu Ruth, não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu, e o teu Deus é o meu. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte de me separar de ti. Oh, meu Deus. Eu olho para a antiga aliança e falo, isso é só sombra. Mas essa mulher, ela vai lá em Romanos capítulo 8, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Ah, me castigue o Senhor se eu te deixar. Só se o motivo for morte me separe de ti. Então Noemi compreendeu. Diga, Noemi compreendeu. Às vezes a gente sabe, mas não compreende. Tem um monte de crente que sabe, mas não compreende. Mateus capítulo 13 diz que a palavra saiu, o semeador saiu e ele semeava. E cada semente caiu num terreno. Quantos lembram? A única semente que prosperou foi aqui? Caiu numa boa? Deixa eu te falar uma coisa. Se você pode ser uma excelente semente, ou receber uma excelente semente, se você não souber aonde você vai deitar a sua semente, vai dar ruim. E a Bíblia diz, porque não compreenderam a palavra, veio o inimigo e o roubou. Se você não compreende a palavra, o inimigo te rouba. O inimigo te rouba. O inimigo, ele vem e ele faz uma arruaça. Porque não compreende. Mas a Bíblia diz, então Noemi compreendeu que Ruth estava
decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. De que maneira eu posso trazer e contextualizar isso aqui para mim e para você? Quantos de nós já tivemos como Noemi, amargos, sem esperança, sentindo que Deus nos esqueceu? Você ainda não passou por esse momento, não? Quero profetizar não, mas fica tranquilo que você vai passar. Semana passada, Mariana? A gente olha para a Bíblia e romantiza mais do que deve. A Bíblia é uma história, meu irmão, para ser vivida e não só conhecida. É história de gente que erra, que falha, que arrebenta, que se arrebenta, que arrebenta o outro. Mas também é uma história de restauração. Uma história que tem novos começos. Amém? Novas estações se apresentam para nós. Ah, meu Deus. Nós vivemos ou sentimos, passamos por isso de amargos, sem esperança, sentindo que Deus nos esqueceu. Mesmo, diga comigo mesmo, no silêncio, Deus está agindo. Deus nunca deixa de agir. Coloque isso na tua mente renovada, a mente de Cristo. Você sabe, nós já temos ensinado isso, nós temos duas mentes, diga duas mentes. Diga a mente da carne e a mente do Espírito. Se você não renovar a sua mente pela mente do Espírito, você vai cair nesse lugar e vai ficar arrebentado. Só se você, mesmo caído, e se você renovar a sua mente, você vai sair da mente carnal, da mente de dor, sofrimento, e você vai conseguir, pela graça e pelo dedo do seu Espírito, ressignificar esse momento e ter uma mente restaurada, e resultados novos se apresentarão para mim e para você. Posso ouvir um amém? O capítulo 1, irmão, termina em Belém. Diga, na casa do pão. No tempo da colheita, o mesmo Deus que permitiu a perda já estava preparando o suprimento. Toda a perda que você passou ou está passando, não vai ficar esse o fim. Você vai voltar para a casa do pão. Ele será o teu alimento. O pão vivo que desceu do céu será o sustento para te levar para a caminhada, nessa jornada, nessa terra. Você não vai ficar pelo deserto. Aquele povo não entrou na terra prometida, não foi por causa dos seus erros e as suas falhas, porque eles deixaram de acessar a fé. A fé faz com que a gente não entre. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam. E o quê? Convicção de fatos que não se... Se você não acessar pela fé, você está fadado a ficar no deserto. Só que deserto não é fim de crente, é meio, é processo, é ensinamento. Quantas vezes a gente já ouviu isso, irmão? Crente pentecostal, então, gosta de usar essas coisas, hein? Só que mais do que a gente gostar, mais do que a gente ouvir, é a gente se posicionar. Amém? O que eu posso trazer para você é que a dor pode ser o palco onde Deus prepara a sua graça. Diga comigo, a dor pode ser o palco onde Deus está preparando, ou já preparou. Diga Jesus, graça. Amém? Eu não vou conseguir entrar aqui para trazer mais ensinamento, mas Moabe significa do pai, ou semente do pai. Parece lindo, não parece? Pô, do pai. Semente do pai. Não é no sentido que você está pensando. Você vai precisar entender ou conhecer um pouquinho a história. Você sabe que Ló, diga Ló. O que acontece com Ló? Ele tem uma relação com a sua filha. As duas, um incesto, diga incesto. Nasce quem? Moabe. Povo, os moabitas, vem dessa origem. Semente do pai. Meu irmão, eu não vou entrar aqui, porque isso aqui é outro caminho. Mas isso aqui é extremamente comprometedor, extremamente espiritual.
significa ocultar a verdade, como porta de serpente. Meu Deus. Aponta para o engano, falsidade, levando pessoas a ambientes que parecem seguros do Pai, mas que na verdade resultam em morte espiritual. As filhas enganaram o pai, irmão, porque elas queriam, eu não tenho marido, então deixa eu fazer aqui com o meu pai, embebedou, e elas se relacionaram com o seu pai. O nascedouro é de desgraça, porque tudo que a gente não compreende, o que Deus está fazendo, a gente vai provavelmente entrar num lugar de desfavor. Oh, meu Deus do céu. E por isso, Moabe representa a mente carnal, diga mente carnal. Ela falou, não vou ter mais geração mesmo, eu não consigo mais ter descendência. O que ela faz? A mente carnal, a luxúria, a imoralidade, ela vem para destruir a vida do indivíduo. E ela tenta alcançar a nossa vida para impedir a nossa espiritualidade. Nós precisamos discernir as coisas espiritualmente, irmãos. Eu preciso ser uma semente do Pai Eterno, não uma semente corrompida que vai trazer dano para a tua vida, a tua história. Eu já tenho falado, meu irmão, se a minha vida compromete a tua, não em Deus, foge de mim. Era isso que a palavra de Deus diz, que Jesus, quando viria, ele seria uma pedra de tropeço para muitos em Israel. Porque quando Jesus se levanta, como a pedra de esquina, a pedra fundamental, ele estava abalando todas as estruturas mentirosas, religiosas, desprovidas de Deus. Escute o que eu vou falar para você. Nós, muitas vezes, temos mais aparência de crente do que, resposta de crente. Nós somos, tantas vezes, muito jeito de crente, seja assim, seja assado, você sabe o que eu estou falando, do que resposta de crente. Porque crente de verdade, perdoa. Crente de verdade, ama os diferentes, ama os opostos. Agora, você sabe o que eu estou falando. Tem gente que pergunta, vocês são uma igreja inclusiva? Totalmente. Incluímos todo mundo no lugar onde todos estão desprovidos da graça de Deus, mas precisam se arrepender para encontrar perdão dos seus pecados e encontrar uma novidade de vida em Cristo Jesus e na nova natureza. Se você quer saber que nós somos uma igreja inclusiva, somos de Cristo Jesus. Mas amaremos, escute comigo, amaremos os que ainda pensam num entendimento, numa identidade diferente. Amém? A obra é do Espírito, é Deus que faz, não sou eu nem você que faz. Vamos amar, vamos socorrer essas pessoas, vamos dizer, você não vai ficar no caminho, você não vai ficar aí, não tem jeito, tem jeito. Essa amargura vai sair da tua vida, você é Noemi, não é Amara nada. Posso ouvir um amém? Oh, meu Deus do céu. Era como se Deus tivesse virado as costas para aquela família. Virou mesmo. Agora ele virou. Mas no meio da desgraça, Deus já está escrevendo uma história de redenção. Posso ouvir um amém? Eu e você precisamos saber de uma coisa. Muitas vezes, quando só vemos o fim, Deus já está preparando um novo começo. Posso ouvir um amém? Que isso não seja só uma frase de impacto para a minha vida e a sua vida. Onde muitos estão colocando um ponto final, Deus coloca uma vírgula e continua escrevendo. Essa é Noemi? Balança a cabeça, fala, caramba, que desgraçada. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Coitada. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Me lembrei aqui de uma coisa. Irmão, diga orgulho. Eu já ouvi dizer que orgulho é que nem mau hálito. Todo mundo sabe, menos você. Irmão, tem gente, por causa do orgulho, prefere morrer do que voltar e passar vergonha. Às vezes é mais fácil a gente mudar de cidade, de país, daquele convívio. Porque
porque é doloroso. Agora eu serei envergonhado. Mas quem conhece o processo não se preocupa com isso, se preocupa com o propósito. Uma pessoa, a mesma que perguntei para você, falei para vocês, disse, escute o que eu vou falar para você. Eu falei, você correu um risco muito grande. Diante de um processo que estamos vivendo com essa pessoa, ela disse, eu só aceito 2 pessoas falarem comigo. 2. Nesse universo de gente, de cristão, de gente, sabe, poderosa no sentido da palavra, de vida. 2 pessoas, Sérgio e Cíntia. Eu falei, sério que tu falou isso para Deus? Aí tu me coloca nesse lugar. Muito bom. Só vocês 2 poderiam exercer na minha vida o que eu precisava. Foi para essa que perguntei. E eu fui na sua vida isso? E perguntei, estremecendo por dentro. Falei, meu Deus, me ajuda a ter exercido isso, porque não basta apenas eu ser um crente, um pastor. Eu quero ser canal do teu amor, de vida e de restauração. Humildade no processo, irmão. Vergonha. Tem gente que passa em processo que isso denuncia. Às vezes fica só num grupinho, mas tem coisa que vem para todo mundo. Enfrentou o processo da vergonha e entrou na redenção, da restauração. E eu vou te dizer, não foi por causa de mim nem da minha esposa. Nós só exercemos o que deveríamos exercer. Graça de Deus. Amém? Muitas vezes, quando só vemos o fim, Deus está preparando um novo começo. Escute o que eu vou falar para você. Nem tudo que dói é perda. Às vezes, é poda. Poda. É João capítulo 15. Aquele que está ligado na videira, a Bíblia diz para dar fruto que precisa, poda. Ganha mais força, sabe, tira o que não parece de Deus e coloca o que parece de Deus, para crescer o que é de Deus. Amém? Nessa história bíblica, no livro de Ruth, podemos nos identificar também com essa maravilhosa história de vida. Diga história de vida. Eu preciso parar de olhar para a Bíblia romanticamente, como um conto, como algo bonito, legal, também, amém. Mas é vida, história de vida. Aconteceu na vida de Noemi. Ela perde Elimeleque, ela perde Quilion, ela perde Marlon. Ela vai perdendo dentro desse processo. Diga comigo, da ruína, a restauração. Diga da tristeza, a esperança. Diga da desgraça, a graça. E eu tenho mais uns poucos minutos para falar, já me perdi completamente no horário, mas eu ainda estou dentro do horário aqui, então me dê mais alguns minutinhos para falar o ponto 2. Diga o parente redentor. No capítulo 2, 3 e 4, eu vou dar um resumo dele para você. No capítulo 2, Ruth sai para respigar nos campos. Significa colher nos campos. Providência dada pela lei de Israel. Por direção divina. Ela encontra o campo de Boaz. Parente de quem? Elimeleque. Eu falei para você que Jesus é o nosso quê? Primogênito redentor. O nosso primeiro redentor. O nosso primus. Aquele que tem a primazia, aquele que tem o primeiro lugar, e ele é o gênito, ele é o nosso parente. Olha o que a Bíblia vai dizer, isso está lá dentro da lei. E eu não sei se eu vou ler, que eu não tenho tempo, mas isso está na lei, no livro de Levítico. E por direção divina, ela encontra o campo de Boaz, que era parente, né, do marido de Noemi, Elimeleque. Boaz demonstra bondade, protege Ruth e lhe concede favor especial. Diga favor especial. Ruth volta alegre a Noemi, que reconhece a mão de Deus e a possibilidade de resgate. Diga resgate. Meu irmão, se não fosse pelo Cristo, o nosso resgate, eu e você continuaríamos amargos, sofredores. No capítulo 4, Boaz reúne os anciãos e negocia o direito de resgate diante das testemunhas.
o parente mais próximo de Elimeleque, ele renuncia àquele lugar. Isso era uma lei estabelecida. Quando alguém, como era o caso de Noemi, perdeu o marido e perdeu os filhos, o parente mais próximo deveria resgatar. Significa pagar para que aquela mulher pudesse ser suscitada em herança, em condição de resgate, em restauração. Para que ela tivesse descendência, se casasse e tivesse filhos ou netos. O que acontece? Ela vai fazer no dia da colheita, ela entra no campo de Boaz e ela começa a colher, porque era direito. Ela sabia que quando aqueles homens estivessem trabalhando e as espigas que caíssem pelo caminho, ela tinha o direito de pegar. Porque a lei determinava isso, ela vai e pega aquilo. E por aquele ato, diga ato, meu irmão, Boaz, que era parente de Elimeleque, sabe, ele fica sabendo de como a sua nora, Ruth, tem para com a sua sogra. É isso mesmo? Esse negócio de dar um bolo na cabeça. Com a sua sogra, o fato dela não ter ido, mas ter ficado com a sua sogra, mostrando fidelidade. Boaz fica impressionado. E ele aparece e diz para os seus servidores: ei, não limite ela, muito pelo contrário, deixa ela pegar o que ela quiser. E no final de tudo, ele ainda vai se deitar. E já lá no capítulo 2, 3, Noemi vai dizer: minha filha, deita aos pés dele. E quando ele acorda, está Ruth aos seus pés. E ele fica impressionado. Ele fala: uau, como assim? O que você está fazendo aqui? Isso fala de humildade, humilhação. E ele vem dar um regalo a ela, dá semente para ela. E quando ela volta para falar para a sua sogra, olha aqui o que Boaz fez. Ela começa a entender: isso é Deus que está providenciando suprimento e recurso. Isso é uma história redentiva. Eu vou ler o capítulo 4. Li o capítulo 3. Noemi orienta Ruth a buscar Boaz como resgatador. É uma orientação dela. Ela sabia, era lei, era direito. Ruth se apresenta humilde aos pés dele, pedindo cobertura e redenção. Boaz a elogia por sua virtude e promete resolver a questão legal. Qual? De resgatar, de pagar. Ela tinha perdido tudo, tinha perdido a terra, tinha perdido tudo. Antes de amanhecer, Boaz despede com provisão, garantindo sua integridade. Guarda, protege. Filha, ninguém vai tocar em você. Ninguém vai fazer mal a você. Capítulo 4. Boaz reúne os anciãos e negocia o direito de resgate diante das testemunhas. O parente mais próximo renuncia, permitindo que Boaz assuma o compromisso. Porque quando ele falou, quando Boaz diz assim, ó, tem que casar com ela e suscitar filhos. O parente mais próximo disse o quê? Eu não posso. Olha aí. Escutaram, gente? As portas fechadas às vezes são portas de Deus e não do inferno. O parente mais próximo é o que tinha o dever, diga dever, disse eu não posso. O nosso parente mais próximo até então, que era Adão, diz eu não consigo. Mas o nosso parente redentivo, Jesus Cristo, o último Adão, diz deixa que eu assumo. É CBOI. Esse boleto é meu, pode deixar que eu pago. Diga amém. Você pagou? Pergunta para o seu irmão, você pagou? Você tinha condição? Você assumiu? Mas diga o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho. Ele pagou um boleto. Amém? Eu não vou ler, irmãos. Vou ler só o 25, Levítico 25, porque é uma lei. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo de seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos à família sobre aquilo que vende o seu irmão. Fala do direito do parente de resgatar a propriedade de um familiar que empobreceu. Aí lá em versículo 48, 49 eu não vou ler. Mas deixa só para encerrar aqui esse assunto. É em Belém que Ruth vai recolher as espigas dos cereais deixados nos campos para sobreviver. Diga sobreviver.
Até então ela só queria sobreviver, alimento, suprimento, senão estava fadada a morrer de fome, escassez. Ali ela encontra Boaz, diga Boaz. Vou te dizer uma coisa, se você olha para essa história achando que aquilo foi coincidência, não é coincidência. Boaz, ele aparece não por acaso, ele era um parente próximo de Noemi. Diga parente próximo. Eu preciso acabar essa história aqui, irmão, senão... Vocês podem me dar mais 5 minutinhos, por favor? Pela lei de Moisés, que significa o Goel. Que palavra é essa, Sérgio? Isso significa parente redentor. Isso era uma lei. O parente redentor, o Goel, eu não sei se é assim que fala, irmão, me perdoe. Eu não conheço muito, né, da língua. Ela tinha 3 papéis, diga comigo, 3 papéis. Diga o primeiro, diga resgatar o parente da escravidão. O segundo, comprar de volta a propriedade perdida. Diga o terceiro, garantir que o nome da família não fosse apagado. Era isso que o Goel, o parente mais próximo, precisava fazer. Boaz, então, ele se apresenta e ele diz, eu não sou o parente mais próximo, eu vou falar com quem pode. Chegou e perguntou, você é o parente mais próximo, você vai fazer isso com ela? O cara disse, a princípio, falou o quê? Vou. Mas quando veio o custo, quando vem o preço, que ele diz, vou não. Mas Boaz faz o quê? Eu serei o redentivo para essa mulher. Preste atenção, e você vai precisar ressignificar isso com a operação da graça de Jesus Cristo. Esse é o ponto. O cristianismo, o título de Goel é aplicado, sabe a quem? Diga a Cristo. O nosso parente redentivo, ele sim é como redentor que pagou um alto preço pela humanidade. Ele não pagou o preço pelos muçulmanos só, pelos, sabe, os judeus, ele não pagou pelos americanos, pelos europeus, de cada continente, ele pagou por toda a humanidade. Raça, língua, povo, nação, todos estão no mesmo pacote. Jesus veio para ser o redentor da humanidade. Não tem ninguém que vai ficar fora disso, irmão. Em cada povo, em cada terra. Você vai dizer, não, mas esses só vão adorar lá. Não. Alguns muçulmanos já estão dizendo, eu adorava Alá, agora eu adoro aqui mesmo, em espírito e verdade. Estou brincando. Isso é sério. Agora, preste atenção. Esse Goel é um termo hebraico para a palavra redimir, semelhante a redentor, pelo qual a Bíblia hebraica, ou, né, como é que fala isso, irmão? Lá os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, né, que é a Bíblia hebraica, e a tradição rabínica denotam um parente relativo apto a restaurar os direitos perdidos por uma pessoa próxima. Era isso. Era isso que eles tinham consciência, um parente próximo. Então, o Goel costumava ser usado também em contextos de vingança, geralmente vingança de sangue. Lembra como estava lá no Antigo Testamento? É dente por dente, olho por olho. Se alguém matar o outro, vai ser vingado. É aqui, ó, o Goel. Ele podia ir lá e vingar aquela pessoa que matou. Acabou isso, amém, irmão? Tem um monte de crente que ainda quer vingar umas pessoas que falam contra ele. Que o Senhor repreenda, irmão. Amém? Você não tem direito de matar ninguém, nem de ferir ninguém, nem de abrir a sua boca. Porque crente não mata com espada, não mata com revólver, mas mata com a língua. Sim ou não? Quantas pessoas, irmão? Se você não aconselha muito, te dou um conselho. Aconselhe. Você vai ver quantas pessoas machucadas e feridas. Por líderes evangélicos, pastores. E eu não quero ser um desses. Eu quero ser restaurador de brechas, de machucaduras. Eu não quero promover dor e sofrimento para as pessoas. Espero que você também não, como um crente. Posso ouvir um amém? No livro de Isaías, Deus é chamado de Redentor de Israel. Ademais, em Isaías, Deus é aquele que redime pessoas cativas em circunstâncias grandiosas. Posso ouvir um amém? É isso que se dá o título de Goel, ele é aplicado a Cristo aqui, irmão. Como redentor que pagou um alto preço por essa humanidade. Eu vou terminar aqui, ó. Jesus, o nosso redentor. A história de Ruth termina com uma genealogia. Diga genealogia. Genealogia fala de genes.
significa criação, geração. Qual é a geração de Ruth? O que acontece? O Boaz a cobre, vem fazer a cobertura de proteção, de cuidado, de suprimento. E esse Boaz, ele vai casar com Ruth. Diga, casar com Ruth. E ele vai suscitar descendência para Ruth. Ah, meu irmão, se essa história não te deixa assim completamente animado, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa ser mais sensível. E eu também. Ruth, ela vai ter um filho. Ela gera um filho que se chamava Obed. Diga, Obed. Esse é quem? Avô do rei Davi. A Bíblia diz que Davi recebe uma promessa do Eterno, dizendo, na tua descendência vai nascer um, que está profetizado lá em Gênesis capítulo 3, dizendo, do descendente da mulher nascerá um, e toda a terra será abençoada, e será próspera, e será abençoada pelo fruto dessa mulher. Todo mundo acha que era o Isaac. Isaac é só uma figura da aliança do Antigo Testamento. Isso já apontava para quem? Para a semente eterna, Cristo Jesus. Ressignifique a Bíblia, irmão. Ressignifique o Antigo Testamento no Novo. A gente parou no velho. Não pegue o velho e mistura no novo. Separe, isso era sombra. Isso era para me trazer clareza. Isso foi apontando até que chegasse a plenitude dos tempos. Quem? Cristo. Diga Cristo. Cristo. É Cristo o tempo todo. É Jesus o tempo todo. É Jesus na mente, é Jesus na boca, é Jesus na veia. É Jesus que faz a diferença na minha história e na tua. Esses homens foram uma bênção. Boaz foi uma bênção. Mas todos eles apontavam para um único e verdadeiro, o eterno Jesus Cristo. Aleluia! Ou seja, a estrangeira sem futuro tornou-se parte da linhagem do Salvador. Uma moabita, uma gentia, ela vai gerar um que vai ser rei de Israel, o cara mais amado para Israel, irmãos. Essa é Salomão, é Davi. E Davi, dali vem a descendência. A palavra profetizava, será no teu trono, será estabelecido o quê? Um trono eterno. Quem era? O Messias Jesus Cristo. Diga comigo, como Ruth, nós não tínhamos herança. Como Noemi, nós estávamos sem esperança. Mas como Boaz, diga, Jesus veio. Ele nos amou, pagou o preço e nos inclui na sua família. Eu faço uma aplicação final e termino. Fique de pé, por favor. Talvez hoje, você esteja vivendo o capítulo 1 na sua vida. Dor, perda, incertezas. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Vem o capítulo 2, o 3 e o 4 dessa história. Cristo sempre vai ter um fim. Em Cristo, Ele sempre vai trazer, ou vai completar, vai realizar. E assim como na história de Ruth, no capítulo 1, começa com dor, sofrimento, perda, dor. Aqui no capítulo 4, ela é representada por Cristo, separando aquilo que nós esperávamos, foi realizado em Cristo Jesus. Diga comigo, redenção. Diga restauração, diga esperança. Isso tudo aponta para o nosso Messias, irmãos. Ele é o nosso verdadeiro parente redentor. Jesus, o nosso parente redentor. É Ele. E eu preciso ressignificar a antiga aliança com a nova aliança. Eu já tenho falado isso. Escute, e se você puder repetir, diga comigo. O Novo Testamento está oculto no Antigo. E o Antigo é revelado no Novo. Eu vou repetir. O Novo Testamento está oculto aonde? Na velha aliança, na antiga aliança. Mas o Antigo, ele está sendo revelado aonde? Por isso eu e você precisamos ressignificar a palavra de Deus. Antigo tinha um propósito, o Novo tem um propósito. E ambos, eles fazem uma fusão maravilhosa. Então, não pode ser só o velho, não pode ser só o novo. Tem que ser ambos, para entendimento. Amém?
Diga comigo, o Antigo Testamento, com suas promessas e profecias, anunciam ou anunciavam a nova aliança. Diga, enquanto o Novo Testamento a manifesta e a torna inteligível através da obra de Jesus Cristo. Isso se torna inteligível, significa de modo que eu consiga compreender bem, de fácil compreensão, de fácil entender, claro, compreensivo. Posso ouvir um amém? Por isso Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os que predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Você foi feito para isso, para ser que nem o Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos. Meu irmão, Paulo vai mostrar isso para nós na nova aliança. Ele é o primogênito entre os muitos. Você sabe quem foi o primeiro homem a pecar e nos vender para o pecado? Quem? Diga, Adão. Você sabe quem foi o último Adão a resolver o problema do pecado, meu e seu, da humanidade? Diga assim: Jesus Cristo. Escute o que eu vou falar para você. Se você não entender isso aqui, o diabo vai continuar te roubando. Quando Jesus assume a cruz, significa o meu erro, o meu pecado, as minhas falhas, o teu pecado, o pecado da humanidade. Jesus, diga, Jesus estava sendo na cruz, sendo o julgamento de Deus para a humanidade. Jesus é o primogênito entre os mortos. Significa, Jesus foi o primeiro homem depois de Adão a redimir e a restaurar a humanidade. E em Cristo Jesus a paga do juízo de Deus foi cumprida. Jesus morreu e foi ao mundo dos mortos pagar o meu e o seu pecado. Quando ele ressurge de lá, 1 Coríntios capítulo 15 fala dessa verdade. Ó morte, onde está a morte? O pecado, o teu aguilhão. Jesus venceu a morte. Sabe o que significa? Que ele é o primogênito entre os irmãos. Ele desce para me resgatar, mas ele sobe para me restaurar. Ele sobe para me redimir. E a palavra de Deus diz: eu não vos deixarei órfão, mas derramarei o meu espírito sobre vós. Diga, eu não tinha herança, mas hoje tenho em Cristo Jesus. Colossenses 1, verso 13, diz assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos e dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele, para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito, e dentre os... Está vendo que ele foi o primeiro a morrer? Diga, eu vou morrer só nessa morte, porque eu já não morro espiritualmente. Todos os crentes que estão em Cristo Jesus, a Bíblia, já passaram da morte para a vida, irmão. É só essa dimensão, já está tudo pago. O tetelestai, quando ele morre, ele diz: está tudo pronto, Pai. Eu entrego o meu espírito. Julgamento, pá, sentença. O juízo de Deus veio. A Bíblia diz que o trono de Deus é de quê? Juízo e graça. Como pode juízo e graça andar ao mesmo tempo? Desse jeito. O juízo sendo cumprido e a graça sendo erguida. Amém? Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. Diga, a cruz recebe sangue, a punição recebe sangue, o castigo recebe sangue, significa recebe vida. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticáveis. Agora, diga comigo, agora. Diga para o seu irmão, agora, irmão. É nesse instante, meu irmão. É agora. Entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Diga, eu sou reconciliado no corpo físico. Quando Jesus, Isaías 53 diz que o homem de dores, ele toma minhas maldições, dores, enfermidades, o castigo que foi sobre ele, veio a paz sobre mim e sobre você.
Vamos ressignificar o Antigo Testamento no Novo. Jesus está assumindo as minhas dores, meu sofrimento, a minha desgraça, para me dar a sua herança. Posso ouvir um amém? No seu corpo físico, não é no corpo espiritual, era no corpo físico, por meio da morte, para vos apresentar como, irmão? Diga: santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se tem gente dizendo que você não é santo, não escuta essa lorota não. Você é santo em Cristo Jesus. Você ainda erra, você ainda falha, você ainda peca, mas você é um santo, um separado pela obra da cruz. Se posicione na verdade, que você vai ser alguém que vai triunfar, alguém que vai vencer, alguém que vai continuar vencendo, melhor dizendo. Santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação. Eu já tenho falado, se tem uma coisa que a humanidade precisa, sabe de quê? De quê? Diga: justificação. Por quê? Só pode ser justificado quem não está condenado. Amém? Eu já fui condenado. Eu não sou mais. Eu sou absolvido. Romanos capítulo 8 fala dessa verdade. Feche seus olhos, por favor.